Olá a todos que estão me assistindo, que me acompanham pelo canal. Olá, alunos. Então, hoje eu começo mais uma aula e hoje eu trago para falar para vocês pronomes. Os pronomes, embora seja simples a gente aprendê-los, tem muita coisa para a gente comentar sobre eles. Então, hoje vamos ver parte deles, né? Partimos aí da definição, então. São palavras cujo sentido é construído de acordo com o sentido das palavras que eles retomam, antecedem, acompanham ou a que fazem referência. Assim, nós vamos ter dois pronomes: os pronomes que funcionam como substantivos e os pronomes que funcionam como adjetivos. Os que funcionam como substantivos, eles apenas substituem palavras, né? E os pronomes que trabalham, que funcionam como adjetivos, são os que acompanham outras palavras, como os substantivos. Nós temos aí como classificação pronome pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido, interrogativo e pronomes de tratamento. Começamos hoje com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles são divididos em pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Os pronomes pessoais sempre vão se referir à pessoa do discurso. Então, o locutor, o locutário ou o assunto ou referente do qual se fala. E aí, os do caso, as pessoas, enfim, são primeira, segunda e terceira, temos tanto do singular quanto do plural. Os do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. São os mais conhecidos, né? E aí nós vamos ter os pronomes do caso oblíquo. Os pronomes oblíquos, eles são bastante utilizados, porém as pessoas não conhecem muito. Tem me, mim e comigo, te, ti e contigo, o, a, lhe, se, si e consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se e si. Vejam que eles estão, cada um, né, cada um fazendo referência a qual pessoa que eles atuam aí, tá? Vamos pensar aí nas funções sintáticas, ou seja, as funções que eles podem exercer dentro da frase, né? Os pronomes retos, eles vão sempre exercer a função de sujeito do meu verbo ou de predicativo do sujeito. Por exemplo, podem exercer a função de sujeito. Ela acordou cedo. O ela é o sujeito do meu verbo acordou. Podem exercer a função de predicativo do sujeito, por exemplo, os alunos aprovados foram eles. Vejam que eles foram aprovados. Aprovados é o predicativo do meu alunos, tá? E aí, quando eu penso que eles foram aprovados, ele faz a função de sujeito desse predicativo. Os pronomes oblíquos, eles podem ter várias funções dentro da frase. Então, começamos a pensar como complemento nominal. Tenho esperança em ti. Tenho o quê? Eu tenho esperança. Muito bem, que esperança é essa? Essa esperança é em ti. Em ti complementa o substantivo esperança. Podem exercer ainda a função de objeto direto. Convidei-a para jantar. Esse a é o meu pronome, né? Que funciona aí como terceira pessoa. Convidei quem? A, que é o ela, né? Os pronomes oblíquos o, a, os e as, eles podem se transformar em lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, conforme é o seu uso. Por exemplo, eles vão virar para lo, ou seja, eu vou acrescentar o L, que vai ser lo, lá, los e las, após os verbos terminados em R, S e Z.
Eles vão se transformar em no, na, nos e nas, ou seja, eu acrescento o N após os verbos terminados em M, ão e oi. E continua, né, o, a, os e as antes ou após os demais verbos. Podem ainda exercer a função de objeto indireto. Por exemplo, ela gosta de quem? De mim. Vejam que nós temos aí uma preposição, né? A preposição de, portanto, torna objeto indireto. Podem exercer a função de adjunto adverbial. Por exemplo, você gostaria de caminhar comigo? Vejam que esse comigo eu tenho aí um adjunto adverbial de companhia, né? Podem exercer a função de agente da passiva. Por exemplo, aquela mesa foi feita por ele. Vejam que o meu sujeito, ele sofre uma ação, é um sujeito paciente. E quem faz a ação é o agente da passiva, ele. Podem ainda exercer a função sintática de adjunto adnominal. Por exemplo, o pai veio até Ana e segurou-lhe a mão fria. Vejam que esse meu lhe faz a função de adjunto adnominal. Podem ainda exercer a função de sujeito do verbo no infinitivo. Por exemplo, mandei-a responder os e-mails. O eu e o mim. O eu é sempre uma forma do caso reto. Isto é, ele pode ser sujeito, mas nunca complemento. Por exemplo, você entregou os textos para eu corrigir. Nesse caso, eu não posso usar o pronome mim, porque aqui eu tenho que ter um sujeito para o corrigir, tá? O mim é sempre do caso oblíquo e ele nunca funciona como sujeito, apenas como complemento. Por exemplo, para mim, corrigir os textos será fácil. Note que aqui a frase está na ordem indireta, ou seja, ela foi invertida, tem uma vírgula ali, portanto, não é o sujeito do corrigir, tá? E se nós fôssemos colocar na ordem direta, a frase ficaria: corrigir os textos será fácil para mim. Como nós temos ela na ordem direta, tem ali a vírgula já para indicar, tá? Uma questão aí para nós comentarmos. Assinale a alternativa em que o pronome pessoal exerce a função de complemento nominal. Vamos pensar então. A primeira frase que eu tenho é elas são só duas. Vejam que esse elas é o sujeito do meu verbo ser, que é o são. E aí na letra D nós temos a mesma coisa. O ela é sujeito do verbo estava. Então já eliminamos a letra E e a letra D porque as duas funcionam como sujeito. Na letra B, nós temos Maria sente saudades de mim. Vamos pensar. Eu tenho aqui Maria sente o quê? Sente saudades. Saudades é o meu objeto direto. Essas saudades é complementada pelo de mim. Portanto, o de mim complementa o objeto direto saudades. Então, a função sintática desse de mim é de complemento nominal, porque complementa um nome. Quer almoçar comigo? Vamos pensar. Comigo é um adjunto adverbial de companhia, lembram? A letra D nós já comentamos. E a letra E, os ganhadores foram eles. Os ganhadores foram quem? Quem foram esses ganhadores? Eles faz aí a função sintática de objeto direto. Pessoal,
Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem comentar, podem mandar mensagem e espero vocês nos próximos vídeos.